Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, hoje, dia 2 de março de 2025, para o nosso culto matinal dominical. Sejam todos bem-vindos e que juntos possamos cultuar a Deus, agradecer, orar, ouvir a palavra. Assim, iniciamos a semana em comunhão com o Senhor, nosso Deus, e o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou iniciar lendo João, o Evangelho de João, capítulo 15, a videira e os ramos. Antes de Jesus ser levado para ser crucificado, Jesus conversou com os discípulos e ele falou sobre a videira. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram
a minha palavra também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de vós. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Depois disso vem a missão do Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo que Jesus prometeu que enviaria a nós. Vamos cantar uma música? Meu Jesus, meu amigo, sê comigo. Se contigo para sempre eu quero estar, ser presente nos meus dias toda hora. Eu me entrego todo inteiro em tuas mãos. Meu Jesus, meu amigo, bom amigo, todo dia ao teu lado eu quero estar. Que tua paz e teu amor estejam comigo, para sempre do perigo me livrar. Obrigado pelo pão de todo dia e a família que convivo com amor. Obrigado pela vida, pelo dia e por tudo. Obrigado, meu Senhor. Amém. 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 Jesus falou: eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo amigos, se fazeis o que eu vos mando. E o que Jesus nos manda? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E todo o seu mandamento se resume no amor, no perdão, na graça, na misericórdia, que são os atributos do Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, eu, Michel, nesse momento, ó Deus, de culto matinal dominical, iniciando a semana, no domingo, dia do Senhor, para termos esse momento de comunhão, de estarmos, Senhor, meditando na Tua palavra, te louvando, te agradecendo por tudo, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, e de eternidade a eternidade a Tua salvação. Para aqueles que creem no Teu nome, nós cremos, Senhor Jesus querido, em tudo que o Senhor fez, em tudo que o Senhor ensinou
aos discípulos, a todos. Nós cremos, Senhor, nós não vimos, mas cremos. Por isso, Senhor, nós queremos ser chamados teus amigos, porque Jesus querido, Senhor, é o nosso melhor amigo. E quem tem esse amigo não precisa confiar em outros amigos, porque tudo nós podemos confessar ao Senhor, conversar com o Senhor, e o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. É só o Senhor que nos dá o consolo que precisamos. Por isso, nesse momento, Senhor, eu quero pedir pelas pessoas que estão passando por tribulações, por tristeza, por aflição, por doenças na família. Oh, Deus, coloca paz no coração dessas pessoas e que elas não rejeitem esse amor que Jesus nos deu, morrendo na cruz em nosso lugar. Que ninguém rejeite esse amor e que no momento de dificuldade se aproximem mais de Jesus. Eu te peço a tua bênção, Senhor. Cada um agora que está orando comigo, coloque essa pessoa que está precisando dessa paz, dessa presença de Deus. Nós colocamos essa vida diante do Senhor. Estenda a tua mão, a tua cura, Senhor, a tua libertação, o teu perdão. Ó Pai amado, o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão. Por isso, nós entregamos toda a nossa vida nas tuas mãos e queremos a cada dia continuar te seguindo, seguindo os teus passos, porque o Senhor é quem nos guia os passos. Abençoa agora, Senhor, o estudo bíblico que o Michel vai trazer para nós, da sabedoria do teu Espírito Santo a ele, e abre o nosso entendimento, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando a respeito de um tema que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 10. Eu vou ainda ficar nele para revelar o contexto um pouco dessa história que Deus revela para nós e termina nessa revelação final do Apocalipse, concluindo desde o princípio até o fim o plano dele para o propósito da humanidade. Falamos a respeito do Adão, primeiro homem Adão, formando a humanidade terrena, as condições que ele ocasionou, e Deus voltou a trabalhar para restabelecer o que ele havia proposto no princípio. Formar o homem, a sua imagem e semelhança, que foi perdida na condição inicial. Jesus vem agora como segundo Adão e faz o cumprimento dessa promessa que agora se cumpre com ele, e nós somos agora reconciliados para viver novamente em comunhão com Deus, porque nós não tínhamos condições de voltarmos a essa reconciliação, a essa comunhão pela condição que nós nos encontrávamos. Então, um homem sem pecado, o próprio Deus se faz para que a gente pudesse restabelecer isso. Aqui ele está revelando duas genealogias. Estamos falando assim do que se tornou o homem que Deus havia formado, o homem adâmico. Todos são pecadores, como nós já falamos. E o texto aqui do versículo 10 em diante, ele fala de admoestações e também de promessas finais. E ele conclui no final do versículo 17, que o Espírito Santo e a noiva, isto é, a igreja, aqueles que vivem em comunhão e restabelecem a sua comunhão em Cristo
com Deus e se tornaram filhos de Deus, passa a expressar agora esse Deus como Pai, e ele diz que o Espírito Santo é a noiva, convida dizendo: vem, e aquele que ouve, diga vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba e beba de graça da água da vida. Falamos a respeito do que o texto fala sobre o tempo, e o tempo faz com que o homem urge pensar a respeito, porque o tempo, como o homem, eles têm origem na eternidade, como nós falamos. E eles, dentro da eternidade, haverá um tempo em que Deus abriu a eternidade e essa eternidade vai se consumar. O tempo vai terminar na eternidade, como também nós fomos destinados para que assim o fôssemos. Mas o que é interessante é entender que urge ao homem estar preparado, porque se morrer fisicamente, é afirmado que ao homem que já está morto espiritualmente em relação a Deus, quando ele desobedeceu, transmitiu a morte a todos os homens por um só homem. E por um só homem essa morte veio ser removida, tirada, não só o pecado, mas vencida por Jesus Cristo. É essa promessa que nós temos e é nessa promessa que nós fundamentamos a nossa fé, a nossa vida, vivemos nessa perspectiva eterna no tempo em que nós vivemos, o tempo chamado hoje, que é o tempo de Deus, né? Que é o tempo eterno. Então, se o homem morrer fisicamente, diz em Hebreus 9:27, é dado ao homem viver uma só vez, vida física, e depois disso a morte espiritual. O que é interessante é entender o contexto dessa morte física, esse limite existencial que o homem tem dentro do tempo. E é claro que depois Jesus, no final do tempo, vai restaurar todas as coisas, de tal modo que vai voltar ao que era o princípio como Deus havia proposto, que o homem vivesse em comunhão com Ele, que é o objetivo final de um novo céu e de uma nova terra. No tempo presente, o hoje de Deus, Ele quer que todos nós que somos pecadores, que a gente venha a nos arrepender e voltar a ter uma consciência para com Deus, compreender o seu amor, a graça revelada em Cristo Jesus e fazer com que essa graça e esse amor se consuma na unção do Espírito Santo, na relação com o nosso irmão, nessa comunhão com os irmãos. Porque nós já falamos que a eternidade e o eterno, ele se fundamenta na graça e na fé. Enquanto a temporalidade, ele está no contexto da visibilidade, da crença e também daquele contexto que nós bem entendemos, que é o viver em comunhão com Deus enquanto nós estivermos aqui. Mas o homem morto espiritualmente, muitas vezes, se afasta de Deus. E lemos aqui no texto que vai do versículo 10 em frente, em diante, capítulo 22 do Apocalipse, ele fala que o injusto continue fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. E aí ele fala: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso que no tempo nós temos um contexto do futuro e de obras, enquanto no eterno nós não temos esse contexto, nós temos o tempo de graça e de fé. Então, crença, obra, graça e fé, vivendo nessa maneira do tempo que se origina em nós também, que originamos na eternidade. Um dia a gente vai ter que prestar conta disso, e ele fala que ele dará o galardão, que eu quero trabalhar hoje sobre essa palavra, o galardão, que é muito importante nós entendermos. Vamos continuar dentro do texto, sabendo que o tempo, esse tempo em que nós vivemos, que pertence a esse contexto aberto da eternidade, que é a temporalidade, ele inicia e ele termina aonde? Na eternidade. Porque Deus abriu a eternidade e criou a temporalidade. Então ele está dentro desse contexto da eternidade. Agora a pergunta é: como que cada um vive
a graça recebida de Deus, que é a própria vida. Como que a gente vive essa vida nesse tempo? Como que a gente conta os nossos dias nesse tempo? Falamos já que Caim não tem uma contagem de tempo. É uma genealogia de pessoas que ficam e vivem afastadas de Deus. Mas Deus não se afasta deles e continua os abençoando. Mas existe uma geração que a mulher, falei, ela ficou muito preocupada em ter um filho em lugar de Abel, que Caim havia matado. E aí veio Sete, formando a genealogia de Adão, que é a chamada genealogia daqueles que têm fé. Ali fala em genealogia, fala em tempo, conta-se o tempo, mas lá no capítulo 5 fala uma palavrinha bombástica. Viveram tantos e tantos anos, tiveram filhos e filhas, e depois fala, e morreu. Com exceção de um, o sétimo depois de Sete, chamado Enoque, diz que ele andou com Deus. Então, aqueles que têm fé, eles precisam voltar à comunhão e andar com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. E diz que ele não passou pela morte, não viu a morte, não viu a corrupção da morte. É o que Jesus prometeu para aqueles que creem nele pela fé. É sobre isso que a gente está falando aqui, dessa promessa maravilhosa, em que ele fala na sequência aqui, bem-aventurados, versículo 14, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Um dia a gente vai trabalhar sobre a Nova Jerusalém. O que é muito importante é nós entendermos essa revelação dessa promessa que está aqui no Apocalipse. Por isso que a gente convida as pessoas para virem e beberem de graça essa maravilha que é a comunhão com Deus e voltar a essa condição de paz, de comunhão com Deus. O que proporciona essa paz é essa graça que a gente aceita. Por isso que o Salmo 63:3 diz, o que é melhor do que a vida que Deus nos deu? É a graça de Deus. Então a gente deve perguntar também, o que é melhor do que a graça de Deus, que é essa revelação que Deus deu em Cristo Jesus? É estar em comunhão com esse Deus da graça. E assim a gente pode expressar, na unção do Espírito Santo, as virtudes pela qual nós somos formados para expressá-lo enquanto vivemos nessa vida. Hoje eu quero trabalhar no versículo 13, falando que Jesus está dizendo que cada um continue vivendo a sua vida como bem entende. Mas lembra que eu vou trazer e retribuir a cada um com o galardão. E eu vou falar a respeito desse galardão hoje. Mas antes vamos terminar o pensamento a respeito do tempo. A própria palavra fala, nós como filhos de Deus, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para adquirirmos um coração sábio, para podermos viver aqui de uma maneira plena e depois uma vida eterna com Deus. Muitos buscam isso, mas muitos nem preocupam nessa consciência para com Deus. Mas uns procuram essa consciência para com Deus para ver de uma maneira plena. O que Jesus está falando aqui é que Jesus Cristo virá em glória no último dia e vai fazer a consumação desse tempo, porque tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então ele é o autor da fé e o consumador da fé. E então nesse tempo que nós vivemos, nós vamos estar vivos, morreremos e já entramos num contexto de uma espera de esperança eterna, porque vivemos em conformidade com esse Deus. Mas os que estão mortos espiritualmente não vivem com uma esperança, apenas esperam uma ideia de um céu que um dia vão. E na realidade nós não vamos para o céu, nós voltamos ao contexto de onde somos a origem. A nossa origem é a eternidade, é Deus, é o eterno. E nós voltamos para Ele. Nós não vamos para um lugar. Nós aqui, agora Ele quer que a gente se arrepende, volta a essa comunhão, porque nós perdemos a comunhão com Deus e Ele quer restabelecer, permitindo assim o homem se arrepender e voltar a essa condição, se converter ao próprio Criador e voltar a esse contexto da luz e expressar com a sua vida essa luz.
expressar com a sua vida a essência dessas virtudes para o qual o homem foi formado para expressá-lo. E é isso que nós aprendemos em Jesus Cristo. Por isso hoje foi lido a respeito que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós não podemos fazer nada se não estivermos ligados nessa graça de Jesus. Por isso a vida foi uma bênção dada por Deus. Por isso que Salmo 63:3 eu disse, ele pergunta o que é melhor do que a vida? É a graça de Deus para restabelecer a gente essa comunhão que nós perdemos com Deus, já falamos a respeito, não vou retomar mais agora. O que é interessante no versículo 13, por que Jesus tem essa condição? Porque o próprio Deus se faz homem e antes de criar qualquer coisa, já era conhecido todo o propósito de Deus. Então Cristo, o sangue, a vida de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Antes de fazer qualquer coisa, Deus já tinha um antídoto para essa condição do mal e do pecado que entraria na humanidade. Ele já sabia como trabalhar tudo isso. E o versículo 13 fala o seguinte, que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por isso que nele, para ele, todas as coisas foram criadas e ele virá para fazer o que nós chamamos o julgamento final, e é o que ele promete aqui. Vou fazer um contexto final e nesse final vai se consumar esse tempo e haverão novos céus e uma nova terra. E ele diz, continue cada um vivendo a sua vida, mas não se esqueça que haverá um dia de prestação de conta. E Jesus é esse juiz que virá para fazer esse contexto do galardão. E precisamos entender o que é esse galardão. Porque ele é o primeiro, o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último, ele é alfa e ômega. Ele é a palavra inicial, ele é a palavra final, ele é o princípio de todas as coisas, é o fim de todas as coisas, é que ele está consumando esse tempo e ele termina dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras nesse contexto dessa graça revelada por Deus que está em Jesus Cristo. Então ele tem toda a autoridade para julgar e fazer uma separação de forma justa no fim dos tempos. O pecado original, nós sabemos que ele criou uma condição que levou o homem a pensar numa condição de paraíso, num futuro. E na realidade, ele perdeu a comunhão no paraíso, no presente, no tempo ainda da sua vida. Então é nessa vida que ele está permitindo o homem voltar a ter essa comunhão com ele através de Jesus Cristo, dessa obra vicária que ele fez a nosso favor. Porque é um contexto de graça, não um contexto de obras ou pelo que você faz. A salvação já foi dada a todos, mas nem todos vão compreender isso e estão vivendo como bem entende. E aqui ele está alertando a todo o tipo de pessoa, que são dois tipos. Ele chama de injusto e imundo, aquele que vive no mundo, e ele fala daquele que é justo e aquele que é santo, que continue a viver assim, que ele virá e vai galardoar a cada um segundo o que cada um fez com as suas obras, com as suas mãos. Então, esse contexto não é que eu vou a um lugar chamado paraíso se eu fizer tudo certinho aqui. Não, ele restabeleceu com graça nós sermos a pessoa santa e justa para voltarmos à comunhão do Pai aqui, agora, e após a morte temos a vida eterna. Aqui agora temos a plenitude da vida, vida plena, expressando o reino de Deus com alegria, paz, justiça no Espírito Santo. E depois a vida eterna, como está prometido aqui. Então, o paraíso não é um lugar que você vai. O paraíso é o lugar em que nós voltamos, se nessa vida nós aceitarmos essa graça revelada de Deus. Vamos entender agora o galardão. O que é o galardão? Galardão se pode chamar de um salário. Ele fala em retribuir. Não é algo que você está recebendo por fazer, por mérito. Não. É por você expressar por fé aquilo que já foi dado de graça. É pela graça e pela fé que você faz.
Você não faz as coisas para receber algo. Você já recebeu, por isso que você faz. Você põe em ordem as coisas, porque você já as tem. Por isso que ele afirma na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Galardão é um tipo de salário. Aquele que vive na morte continua na morte. Mas nem todos vão ficar na morte, porque Jesus veio para nos resgatar dessa condição, do cativeiro, do pecado, da condição em que nós vivíamos, subjugados, oprimidos. Ele veio para libertar a gente, e ele libertou. Agora ele quer saber o que nós fazemos com a nossa vida. Por isso que eu vou trabalhar domingo que vem a respeito dos 2 filhos de um pai, que cada um tinha a condição de viver a sua vida de um modo. E eu quero comentar isso domingo que vem. Mas hoje eu quero trabalhar um ponto que é fundamental, que é necessário nós entendermos, porque Jesus abriu uma cortina. É sobre isso que eu quero falar hoje. Abriu uma cortina e mostrou para nós um único lugar, que lá em Lucas, o que é a vida além da morte. Ele abriu uma cortina e mostrou isso para nós. Eu quero falar sobre isso e concluir sobre isso hoje. Depois eu vou falar a continuidade da humanidade que quer viver como bem entende. E cada um vive como bem entende. Vamos acompanhar aqui a respeito do galardão. Então, o galardão é um salário. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas aquele que aceitou a Jesus Cristo, a morte já está vencida, já tem uma condição de vida nova, ressuscitou espiritualmente, o seu espírito que estava morto, não falar com Deus, agora permite pela fé voltar a falar com Deus. Então ele ressuscitou, já está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele é uma nova vida, uma nova criatura. E consequentemente, ele está agora expressando como um filho, condição que Jesus deu pela fé, a expressar quem? A expressar aquele homem que ele havia formado e que perdeu a imagem e a semelhança. Jesus agora trouxe de novo a imagem e a semelhança de Deus, e nós, como filhos por adoção, podemos continuar praticando o bem, a comunhão, não só com Deus, mas também com os nossos irmãos. Então o salário, o galardão, também a gente pode chamar de recompensa, ou a retribuição, será colhida, veja, conforme o que cada um vai semear, o que cada um vai plantar com a sua vida. Então veja como cada um está plantando essa vida que deu e o que essa graça que ele recebeu, não só da vida, mas a graça salvadora para restabelecer essa condição espiritual e o homem, presta bem atenção, e o homem ressuscitar espiritualmente antes de morrer. Ele já ressuscitou, está sentado nos lugares celestiais. Por isso que ele fala, busque as coisas eternas, não fique preso nas coisas terrenas. Vivemos as coisas terrenas porque de pão é necessário a parte física, o homem viver. Mas muito mais da palavra de Deus, as condições espirituais, e é isso que eu estou trabalhando aqui. Por isso que Gálatas 6, 7, 8, ele fala, conforme o que você semear, você vai colher. E não tem como você semear uma coisa e colher outra. Se você está semeando amor, não importa o que você sofra, mas o fruto será uma bênção de amor. Mas se você está semeando uma outra coisa, maldade, injustiça, orgulho, vaidade, você vai colher depois isso. Depois fala assim, porque Deus está ajudando. Não está. É o que a gente está semeando. A boa semente é Cristo em nós. É um fruto que vai produzir. Por isso nós precisamos estar nele, enxertados nele, membros dele. E ele estará em nós e a unção do Espírito Santo expressará através de nós o que nós devemos fazer. Então o galardão é a recompensa. E ela será de acordo com o que faz aquele que age de forma justa e aquele que age de forma injusta. É isso que ele está falando aqui. Ou aquele que vive de forma imunda, isto é, no mundo, dentro do mundo, se preocupa com o mundo, como Caim estava preocupado, a descendência cainita, afastado de Deus, como também aqueles que buscam pela fé a condição de estar em comunhão com Deus para expressar esse Deus. Ele está falando
Quer seja o imundo, quer seja o santo. O santo é aquele que é separado, aquele que foi separado da condição do mundo, da imundície, para ser agora uma nova criatura e voltar a restabelecer com a sua vida, não só a comunhão com Deus, mas ser uma expressão de Deus com a sua vida onde se encontrar. Provérbios 11:31 faz uma afirmação que é interessante nós frisarmos. O justo recebe na terra a retribuição. Por isso que Jesus falou, nós que te deixamos, os discípulos perguntaram para ele, e te seguimos. Ele falou, vocês vão receber 100 vezes mais. Ele estava falando, não é em quantidade, eles estavam falando o cuidado de Deus no transcorrer dessa vida. Vocês vão receber uma vida plena, alegria, contentamento, vocês vão gozar do paraíso sem ainda estar. Mas no dia que vocês entrarem lá, vocês continuarão nessa condição que vocês já estão, porque aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Ele afirma que o justo recebe na terra a retribuição. E ele fala, quanto mais o ímpio e o pecador vai receber o quê? Já começa também a receber aqui na terra essa condição. Que condição? Em que ele está semeando, que ele está produzindo, que ele está fazendo. É para a glória de Deus? Tem uma consciência para com Deus? Ou ele está pensando em si, viver para si, de forma egoísta, autossuficiente, longe de Deus, como aquele filho que nós vamos falar domingo que vem, aquele filho chamado pródigo, esbanjador, usou a sua vida pensando em si, até que tomou consciência do seu estado. Mas tem também aquele outro que é um primogênito, que eu vou falar de primogenitura domingo que vem. Primogênito, aquele que é o mais velho, que se acha no direito, que recebeu a herança dobrada, que é uma promessa divina. Aí a gente vai trabalhar o lado da primogenitura domingo que vem. Mas eu quero já adiantar alguns detalhes fundamentais do que vai ocorrer nessa transição em que Jesus abre essa cortina. O único lugar é Lucas 15, ele abre a cortina e mostra para nós. E aí ele fala, e o ímpio? Aqui na terra, como será? O que vai acontecer com ele? Tantas coisas boas e ruins acontecem para os que são santos e para os que não são santos, que são imundos, que vivem no mundo. E Deus abençoa todos. Mas aqueles que aceitam a graça de Deus, que é melhor do que a vida, como eu já disse, a gente entende da importância de voltar à comunhão com Deus para ser uma expressão dele. E ele vai cuidar de nós. Ele falou, não se preocupe. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isaías 3,11 afirma, ai do ímpio, ai daquele que não quer nada com Deus. E ele faz uma afirmação maior, o que se lhe dará a recompensa que ele faz com as suas mãos, são suas obras. Na morte física se consuma as obras, queridos. Na morte física diz que não haverá mais obras nenhuma do outro lado. Se consuma as obras, que é o que se faz dentro desse tempo. Enquanto nós temos uma vida, e a homem dá a viver essa vida, e após essa vida, fala a morte física e o juízo. E aí ele fala, e os mortos serão julgados segundo as suas obras. E os que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, isto é, aqueles que se relacionaram com essa graça revelada de Deus, eles não vão entrar nesse contexto da morte, não verão a morte, vão participar da primeira ressurreição, vamos entender isso. Mas aqueles que não aceitarem essa graça revelada, querem continuar imundo, injusto, vivendo para si mesmo, ele falou, esses vão ter que esperar um dia do julgamento final dos mortos. Mortos aqui é espiritual. Então, e aí ele fala a respeito de um contexto de morte espiritual. Então, no capítulo 20 do Apocalipse, não vou entrar nos detalhes, mas eu vou fazer uma visão rápida para a gente entender o significado da primeira ressurreição e o contexto do julgamento da morte e da segunda morte. Mas espera aí, você não falou que tinha Adão morrer uma só vez? Como ele está falando de uma segunda morte? Não, a primeira morte, o homem já estava morto espiritualmente para com Deus.
Jesus vem e ressuscita o espírito do homem para ele voltar a falar com Deus. Agora ele volta a falar com Deus, ele recebe a bênção de ser uma expressão desse Deus com a sua vida. Ponto. Mas o que significa então a segunda morte? Ele já morreu uma vez, morreu a morte física. Agora ele vai falar a respeito dos mortos que não querem nada com Deus. Esses que não querem nada, nada mesmo com Deus, vive a sua vida e fala, Deus que se lasque, eu quero ver minha vida, e aí depois que se lasque, não tem nada depois. Jesus vai abrir uma cortina e vai mostrar para nós que tem. Uma cortina que abre a nossa consciência para entender que nós estamos aqui para a honra e a glória daquele que nos formou, que é o Criador. Jesus então vem mostrar essa realidade. Vamos entender então que nessa ressurreição final, Jesus vem para completar a primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? É o momento em que você estava morto espiritualmente e aceitou pela fé a obra que Deus deu para reconciliar a gente com Ele. Eu aceitei, Ele falou, você já ressuscitou em Cristo, está sentado nos lugares celestiais, buscai as coisas do alto, as coisas eternas, embora vivendo ainda essa vida, seja uma expressão desse Deus, porque um dia, Ele está mostrando aqui, eu vou dar o galardão a cada um, e vocês vão ter que prestar conta. Mas eu não vou fazer para ir para um lugar, ou receber, ou ter uma condição. Não, Ele já me deu a condição de ser justo, justificado, santo, crescer em santificação, na unção do Espírito Santo. Ele já me deu tudo isso. Para agora, reconciliado com Deus, poder reconciliar com os irmãos, e expressar com a vida agora essa comunhão aqui, agora, já antegozando o eterno e depois a eternidade. Uma vida plena e depois eterna. É isso que eu estou querendo mostrar aqui. Então, a primeira ressurreição é quando a pessoa se arrepende, é o que Ele quer que todos se arrependam, e volta para Deus, e se reconcilia com Deus, através dessa obra vicária que Cristo trouxe. Então, essa primeira ressurreição, ela vai consumar com a vinda de Jesus. Apocalipse 20 diz, bem-aventurado aqueles que já ressuscitaram, os mortos que ressuscitaram na vinda de Jesus. Porque Ele virá para ressuscitar os mortos e arrebatar a sua igreja. Mas os demais mortos não reviveram. Eles permanecem na morte. E ao permanecerem na morte, eles continuam mortos espiritualmente. Porque eles não quiseram voltar a essa comunhão com Deus. E fica às vezes muito preocupado em se manter salvos, sem se preocupar em crescer em santificação, para praticar o que nós falamos, o bem, e expressar o Cristo com a sua vida, de tal modo que a gente seja um pequeno Cristo, um cristão, a mostrar Deus com a nossa vida e revelar não Deus, mas sim o Pai. Muda muito para a gente entender isso. E no último dia haverá a ressurreição final. Então se completou o tempo. Esses são os bem-aventurados, está lá no Apocalipse 20, que tem parte na primeira ressurreição, pois já reviveram o seu espírito em Cristo para serem uma nova criatura. Mas eu quero lembrar que fala que esses da fé, que aceitam a Jesus Cristo, muitas vezes esperam em Cristo somente nessa vida, e são os mais infelizes de todos os homens, porque eles vivem o que nós chamamos a religiosidade. E Jesus não veio trazer uma religião, Ele veio trazer um estilo de vida, Ele veio trazer o reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Os que não reviveram, os mortos, eles serão julgados segundo as suas obras, mas os que participaram da primeira ressurreição não vão entrar em julgamento. Passaram da morte para a vida. Não tem juízo. Eles recebem o galardão. Galardão aqui é por aquilo que eles expressaram com a sua vida. Isto é, vão ter a vida eterna com Deus. Além de ter a vida plena aqui e agora, terão a vida eterna depois da morte física com Deus. Não vão ver a corrupção, não verão a morte. Eles vão participar dessa primeira ressurreição. Então eles estão nesse contexto. E isso vai consumar definitivamente com a morte física deles,
para entrar nessa condição em que eles já estão nessa condição, de vida plena, eterna, já dada a cada um de nós. É o que Jesus prometeu. E que a morte não prevaleceria. Tudo bem. Mas acontece que nós precisamos entender que aqueles que não reviveram, eles permanecem nessa condição da morte. Morte espiritual. E se morrerem fisicamente, eles vão continuar mortos espiritualmente. E o que é interessante é entender que essa segunda morte não é uma segunda morte física, não, queridos. O homem não morre porque é um ser espiritual. Mas por ser espiritual e não estar em comunhão com Deus, não estar na luz, ele vai estar numa condição chamada trevas, ausência de Deus. Consequentemente, essa morte que ele está falando, a segunda morte, que é as trevas exteriores, é o lugar onde não há luz. Aonde Deus construiu, enquanto ele estava, dizendo que essas trevas que já existiam, ele falou, haja luz, e no meio dela criou exatamente esse contexto da luz, da criação desse universo. Então presta atenção, a segunda morte que ele está falando é uma morte espiritual, em que a pessoa vai permanecer morta espiritual eternamente, porque quiseram viver dessa maneira, sem Deus. Deus não existe, para que Deus? Eu vou lutar, vou fazer minha vida, vou construir, vou fazer, vou realizar, eu vou, eu venho, eu faço. Aí ele fala, tá bom, morreu. Não viveu plenamente, existiu apenas. Aí ficou na morte. E aí na morte não tem mais arrependimento. Ele quer que a gente se arrepende enquanto nós estamos ainda passando nessa vida. Por isso que ele deu essa condição, para que o homem não permaneça eternamente morto. E que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente afastado de Deus. Por isso que ele deu essa condição no tempo, para nós entendermos a graça revelada de Deus, que é melhor do que a própria vida. E melhor do que a graça é ter o Deus da graça em nós e conosco, para expressarmos Ele. Foi o que Ele fez lá no princípio. Guarda isso, querido. Mas aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, eles serão lançados nessas trevas exteriores, que é a segunda morte, a morte espiritual. Isto é, eles vão ver Deus e não vão poder estar. Vão ver a luz, mas não vão poder estar. Porque eles tiveram um corpo chamado corpo de trevas. Então vai puxar exatamente para essa condição chamada trevas. Trevas exteriores, que é a segunda morte, que é chamada lago de fogo. É um contexto de uma consciência espiritual que vão viver eternamente, porque queriam viver essa vida sem Deus. E vão continuar do jeito que eles queriam. Sem Deus, eternamente. É a escolha deles. Deus não quer isso. Deus se deu a si mesmo. Primeiro ele deu a vida. Não entenderam a graça de Deus com a vida. Então ele deu o quê? A graça. Para que essa vida pudesse ser estabelecida. Jesus Cristo. Não entenderam ainda. Então ele enviou o Espírito Santo para transformar esse ser humano. Para que ele entenda, tenha consciência de Deus. E ele rejeita o Espírito Santo. E falou para eles, não tem o que fazer mais. Então presta atenção como é importante nós entendemos o que ele está falando aqui. O justo e o santo, que aceitaram a graça de Deus, que é Jesus Cristo, receberam já nessa vida, a vida plena. E após a morte física, a vida eterna e a comunhão com Deus. Já vão estar lá. Essa é a nossa esperança. Os outros que vivem de qualquer jeito, às vezes como religioso, ele quer fazer alguma coisa para um dia ir para o céu. Então ele quer pôr alguma coisa na ordem para ser salvo. Não é isso, salvo você não faz nada, é de graça, é graça. Mas depois que você recebe a graça, a gente vai entender isso com o filho com o pródigo, você vai entender que aqueles dois meninos lá que Jesus fala, em Lucas 16, a respeito dos pecadores que todos somos, os dois filhos, Caim e Abel, todos nós temos essa linhagem pecadora, ele vai mostrar que um se arrepende e o outro não se arrepende. Um volta à comunhão com o pai e com o irmão, o outro não quer a comunhão com o irmão. Por não querer a comunhão com o irmão, porque se acha mais, vou falar domingo que vem sobre isso, ele acaba se perdendo. Por isso que muitos que se acham, acabam se perdendo. Vou mostrar uma realidade que é fundamental aqui. O justo, que eu falei, e o santo, que aceitaram a graça, recebem essa nova vida plena
e após a morte física, a vida eterna e a comunhão com Deus. O injusto e o imundo, que vive no mundo, que rejeitaram a graça de Deus, que é Jesus Cristo, recebe nessa vida bênçãos também de Deus, porque Ele dá chuva sobre bons e ruins, sobre justos e injustos. Ele abençoa todos, como Ele abençoou Caim, Ele abençoou também Sete, a descendência de Sete. Mas aqueles que andam com Deus é diferente daqueles que não andam com Deus, são apenas religiosos, têm Deus, mas não compreendem Ele como Pai. E os outros que não querem nada com Deus já estão mortos espiritualmente. O que é interessante é que Ele está mostrando essas duas genealogias para nós, que nós tomamos esses dois caminhos. Isso cabe a uma decisão pessoal de cada um, de aceitar ou não. Por isso que a igreja, o Espírito Santo, convida. Vem para comer e beber de graça. Muitos ouvem, outros não ouvem. Aí é uma decisão pessoal. Então ele está mostrando agora que aqueles que não recebem isso, continuam recebendo bênção. Mas na morte física, guarda isso, queridos, na morte física, não tem mais como haver arrependimento. Tem gente que cria condições. Não, vai ter um purgatório, vai ter um sofrimento. Não tem nada disso, querido. Morreu fisicamente, ele falou, entra para juízo. Ou para receber galardão de vida plena com Deus, a coroa da vida, ressurreição, ou aquele que não ressuscitou para isso, mas ressuscita para juízo. Não tem outra condição, queridos. Isso é bíblico. E aí ele fala que muitos mortos, mas vão ter nome escrito no livro da vida. Esses serão salvos, não serão lançados nas trevas exteriores, porque um dia aceitaram Jesus, mas não viveram o contexto pleno. Então, entenderam o amor de Deus com o Pai, entenderam a graça em Cristo Jesus e pararam na graça porque se sentiram salvos, mas não desenvolveram a salvação para alcançar o que nós falamos, a comunhão, porque o amor de Deus se revela em Jesus Cristo. Presta atenção, queridos, se revela em Jesus Cristo, se torna visível esse amor, e lemos isso aí em João 15, e esse amor que nós temos não é amar como a gente ama a gente mesmo, o outro, não, isso é legal, é lei, não, a gente ama como Ele nos amou desinteressadamente. Esse é o amor que Ele fala para a gente ter. E aí, esses que vivem essa comunhão e esse amor, vivem essa comunhão, andam com Deus, não veem a morte, serão como Enoque, não verão a morte. Enquanto os outros, que são filhos de Sete, que são aqueles da fé, vivem, têm filhos e filhas, quanto a genealogia, ele fala, e morreu. E tem que esperar a consumação para julgar as suas obras. Mas se tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ele falou, esse não será lançado nas trevas exteriores. O que Deus fará, só Ele sabe, mas não será lançado. Mas não participaram da primeira ressurreição, porque esses acabarão vendo a morte e a corrupção da morte. E por que então que a gente prega, eu falei? Eu prego para que a gente não veja a morte nem a corrupção da morte, para que a gente passe por ela. É o que Jesus prometeu em João capítulo 5. Precisamos entender isso e guardar, porque Jesus abriu essa cortininha. Eu vou mostrar isso agora. Então, esse que invoca Deus, que tem a genealogia, que conta os seus dias dentro do tempo e pede para Deus dar sabedoria para viver plenamente e expressar com a sua vida Deus, esses que são os da fé, que andam em comunhão com Deus, como Enoque, como eu falei lá em Gênesis 5, que não viu a morte, esse Deus o leva para si. Vamos entender isso agora, porque os demais filhos da geração de Adão também eram filhos de Adão, tinham fé, invocavam a Deus, mas tinha uma palavra bombástica que vinha no final. Viveu tantos e tantos anos, gerou filhos e filhas, e depois vinha a palavrinha, e morreu. Contava os seus dias, o tempo, no final, encontrava a palavra, e morreu. Com exceção de quem? De Enoque. Os da descendência de Caim já estão mortos, totalmente afastados de Deus, porque não querem nada com Deus. Conhecem Deus, sabem de Deus, mas não querem nada com Deus. E isso é importante, eu vou falar isso domingo que vem, para mostrar o que o ser humano se tornou e o que Jesus está falando para a gente conhecer Deus como o Pai.
e não mais Deus como Deus. E eles acabam permanecendo nessa morte espiritual. E muitos que estavam nessa morte espiritual ressuscitam espiritualmente e se tornam agora filhos por adoção em Cristo Jesus. Razão de estar escrito alguma coisa que é importante para encerrar esse texto, que eu vou parar aqui agora e vou encerrar essa passagem do Apocalipse, que diz o seguinte: olha, o injusto continue a praticar a injustiça. Busca os seus direitos, busca os seus privilégios, exerça poder de forma egoísta na terra, fixa-se na terra, se rebela contra as leis de Deus e rejeita a comunhão do amor de Deus. Esse é o injusto, que pratica a injustiça. O imundo, aquele que vive no mundo, ele fala, continue a viver no mundo de pecado, no mundo da morte espiritual, sem Deus, sem uma consciência para com Deus, e continua expressando com a sua vida a maldade, continua sendo mal, e produz o mal contra o teu irmão, contra o teu próximo. O justo continue na prática do bem, porque em Cristo se tornou e foi justificado, não fez nada para ser, recebeu de graça. Pratica a justiça e exerça o amor para com o próximo, partilha com ele, adquira amigos com todas as bênçãos que você recebeu de Deus. Seja um abençoador como filho de Deus, como um justo, como Cristo assim o foi, nos abençoando. O santo continue a se santificar, crescer em santificação, continuar a revelar Deus, a expressar Cristo com a sua vida. E você vai receber também o seu galardão, porque cada um receberá a obra correspondente. Eu quero encerrar agora com um texto que eu gostaria que você abrisse, que eu quero mostrar o que Jesus revela para nós. Porque esse contexto, depois da morte, todo mundo fica filosofando. A Bíblia não filosofa, não, queridos. A Bíblia fala abertamente. Você já ressuscitou em Cristo ainda nessa vida? Você já entrou nessa condição do paraíso para a vida eterna? Você já está vivendo isso. Você deve crescer nisso, em santificação. Como um justo, praticar a justiça e expressar Deus, porque você voltou a ser agora um filho de Deus por adoção, porque ele assim o fez lá no princípio. Mas os que não querem nada, ele explica aqui as condições. E agora Jesus abre a cortina e nos revela algo que está lá em Lucas 16, eu gostaria que você abrisse agora. Lucas 16. Eu quero ler com você um trecho em que Jesus conta uma parábola para os judeus. A partir do versículo 19. Ele estava falando sobre os fariseus, os religiosos. E os fariseus diziam que eles eram avarentos, jactanciosos, rebeldes às coisas de Deus, embora religiosos, mas não tinham reino, impediam das pessoas entrarem no reino, porque eles queriam impor as suas condições de religião. E aí ele vem falando, e ele fala até acerca do divórcio. Aí você fala, o que tem a ver o divórcio? No versículo 18, por 19, fala, ora. Esse ora que está na Bíblia é como se falasse assim, portanto, eu quero falar para esses que se acham, que são os religiosos, são os filhos mais velhos, primogênitos, que acreditaram de estar em Deus primeiro que o outro, e julga o outro, que eu vou falar domingo que vem, que é a parábola do pai que tinha 2 filhos, completando assim a visão de Caim e Abel e os filhos de Deus. Agora eu quero que você veja como ele diz aqui, Jesus falando, queridos. Eu quero ler esse trecho. Ele fala assim, vou comentando já ao mesmo tempo. Ora, certo homem rico, não especifica nome, nada, se referindo a, óbvio, aqueles que se acham ricos e não pobres, humildes espiritualmente, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta deste. Veja, um estava na porta, o outro dentro da casa, um se regalava,
Saía, passava, nem via, não tinha olhos para ver, nem coração para sentir de compaixão, misericórdia e amor. E os dois eram filhos de Abraão. Ele está falando aqui para os judeus que se diziam filhos da fé, filhos de Abraão. E os dois são aqui. E aqui ele não está falando de riqueza e nem de pobreza. Nem daquele que tem muito, nem daquele que tem pouco. Ele não está falando disso. Ele está falando de pessoa, de coração, capacidade de ver. Ver não com os olhos físicos apenas, mas ver com os olhos do coração. Sentindo misericórdia, compaixão, empatia pela condição do outro. É isso que ele está falando aqui. Não tem nada com riqueza, viu, querido? Exclui aqui, que a turma leva para esse outro lado, não tem nada com isso. E disse assim, e desejava, esse mendigo, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele não queria nada do rico, ele queria migalha. Se sobrasse alguma coisinha, eu gostaria de comer essa migalha aí da mesa. E os cães vinham e lambiam-lhe as úlceras. Quem cuidava dele eram os cães, que os judeus chamavam de gentios, aqueles que não têm nada com Deus. Aqueles que não queriam nada com Deus, não eram religiosos, que não eram nada, estavam ajudando esse coitado que estava à porta desse, que era irmão dele, filho de Abraão. Por isso que ele conta uma parábola e fala a respeito do seio de Abraão, para mostrar uma realidade que é presente de uma eterna revelada. Vamos continuar. Aconteceu, morreu um mendigo e foi levado pelos anjos. Veja, quem é que leva aqueles que permanecem em Deus fiéis, mesmo desejando, mas nunca roubando o rico, nunca pegando nada dele? Desejava, nunca pediu, mas esperava a compaixão. E aí ele falou assim, morreu o mendigo, e os anjos levaram para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ninguém levou nada, ele já foi levado. Foi para um contexto chamado sepultura, isto é, o lugar dos mortos. Naquela época, queridos, chamei já a atenção disso, vou voltar a falar. Para os judeus, chamava esse lugar dos mortos um lugar chamado Sheol. Já expliquei que esse Sheol tinha dois lados. O lado daqueles que tinham a condição da fé, filhos de Abraão, e daqueles que não queriam nada com Deus, fora desse contexto. Mas existiam aqueles que cuidavam, inclusive, dos filhos de Abraão. Mas só tinha dois lugares. E aqui ele está pegando dois pontos básicos para falar do contexto da religião. Presta atenção. No inferno, aqui a palavra é Hades, a palavra grega. Para o judeu, Sheol era um abismo separado entre aqueles que eram filhos de Abraão, da fé, e os que não tinham fé, que viviam mortos espiritualmente, que não queriam nada com Deus. Bom, havia uma separação entre eles. Só que Jesus, quando restou, eu já expliquei, ele abriu o Sheol do lado desses da fé, e volta agora, como um homem fechou o paraíso, eu disse já no estudo anterior, ele agora abre o paraíso e leva esses do Sheol para lá. Mas os mortos, os que ficam nessa condição de um estado de consciência de inferno, continuam nessa condição. Anjo não leva a alma para lugar nenhum, permanecem na sepultura, permanecem no lugar dos mortos. Por isso que no Antigo Testamento, você vai perceber que todos desciam. Agora não, no Novo Testamento a gente fala, sobe a encontrar no paraíso. Por isso Jesus abriu e falou para o ladrão aquele dia, hoje estarás comigo no paraíso, porque eu vou abrir o paraíso, você vai entrar de novo e vou levar a turma do Sheol para lá. E assim o paraíso foi aberto para todos aqueles, do Antigo e do Novo, voltarem à comunhão com o Pai. Ele rasgou o véu de cima a baixo e abre agora o acesso para todos entrarem, inclusive judeus e gentios. No inferno, estando em tormento, veja, esse tormento não é algo assim que, não, é de consciência, porque nós temos consciência. Todo ser humano tem consciência e sabe na sua alma que ele tem uma origem espiritual. Ele é um ser que não morre. Então não pensa que morreu, acabou. Não, ele não morre, espiritualmente ele permanece, por causa da consciência. Levantou os olhos e viu ao longe. Veja, levantou os olhos e viu ao longe, porque ele achava que o Pai estava lá em cima e o inferno estava lá embaixo. Então levantou os olhos para o Pai e olhou.
Abrão e Lázaro. Ele está usando a figura de Abrão como o pai da fé e Lázaro como um filho da fé, e olhou para os dois e viu Lázaro no seio dele. Quem está nas trevas vê o que está na luz. Isso é o tormento. Isso é o inferno. Ver Deus e não poder estar com Deus. Veja, a gente recebe tantas coisas de Deus e aqui a gente fala que não existe Deus. Ele falou assim, só o cara que é tolo fala isso. Porque ele mesmo falou, pelas coisas criadas eu já me revelei. Presta atenção que ele diz aqui. Ele vê o Lázaro lá no seio de Abrão. O que significa isso? Estava num lugar que era exatamente aquele que ele conhecia também, o pai Abraão. Pai Abraão. Então, chamando, disse, pai Abrão. Então ele está falando com o pai, como a gente fala, ó Pai do céu, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos estão falando assim, mas não estão vivendo isso. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Que chama? Chama de uma consciência. Ele fala, pai Abrão, é como se falasse assim, Deus, eu estou vendo aí os salvos, estou vendo a luz, eu estou te vendo, eu estou vendo Cristo, eu estou numa condição que eu não consigo mais, eu estou em tormento. A minha consciência não está dormindo não, queridos, ninguém dorme não, tá? Consciência está em tormento, no inferno. Jesus falou a respeito disso, não sou eu que estou falando, é Jesus falando isso daqui. Ah, mas Deus não vai mandar o filho para o inferno. Não, ele não manda, o cara que vai. Ele nunca mandou ninguém para o inferno. Ele quer que todos se arrependam. Ele fala, eu quero que todos se arrependam. Eu mandei meu filho. Eu me dei a vocês, eu morri por vocês. E estou te dando a condição agora de vir para mim. Mas vocês não querem. Eu dou o Espírito Santo, mas vocês não querem. Eu dou a vida, mas vocês não querem. Vocês querem viver o quê? Para servir outra coisa, um outro espírito, que não é a minha pessoa. E criar, inclusive, deuses. Presta atenção no que ele está falando aqui. Disse, porém, Abraão, é como que se Deus falasse agora assim, filho, veja como ele é tratado, filho, olha a condição, tormento, filho, lembra-te, veja que ele não fala, tenha memória, recorda, ele falou, lembra-te, lembra-te significa, você está vendo o que você fez com a tua carne? Lembrar é aquilo que acontece na vida, na carne, recordação é o que está na emoção. E memória tem lembrança e recordação. Só que a memória é o que o profeta fala. Quero trazer a memória que pode me dar esperança. Esperança e não esperar. E aqui ele diz, você já recebeu os teus bens em tua vida. E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Entre nós, o Pai, e vós, que é o pecado, que é a estrutura das trevas exteriores. De sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem. Nem os de lá passar para cá. Mas o que é interessante, quem está na luz vê as trevas? Não. Mas quem está nas trevas vê luz? Vê. Porque a luz mostra. Mas veja como é o sofrimento. É a pessoa estar em trevas, falar que não tem Deus e ver depois Deus. Não olhar para o irmão e ver o irmão depois lá, no seio de Deus. Então replicou, Pai, veja agora os pedidos dele. Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Arrependimento. Jesus está mostrando aqui que após a morte, não tem arrependimento. Ele quer que todos se arrependam ainda em vida. E expressem a sua vida e, na forma justa e santa, expresse Deus para que as pessoas conheçam Ele como Pai. É o que Jesus veio mostrar para nós. Ser um pequeno Cristo. Porque eu tenho 5 irmãos lá em casa. Para que eles dê testemunho. A fim de não virem também para esse lugar de tormento. Eu não quero que os meus irmãos que estão lá... Agora eu tomei consciência, Jesus que está mostrando isso, querido, nessa parábola. Ah, mas Deus não vai fazer. Não, Ele é justo. Ele falou que fará e falou que lançará nas trevas exteriores o quê? Tudo aquilo que não fez o propósito de Deus. Falso profeta,
a besta do mar, da terra, do abismo, a triunidade da besta será lançada lá. Satanás será lançado lá. A morte será lançada lá, porque não pertence ao contexto que Deus deu para o homem. Entrou por causa do pecado. O pecado será lançado lá. O inferno será lançado lá. Aonde vai ser lançado tudo isso? Nas trevas exteriores, fora da luz. Ausência de luz. Mas, como foi feito de forma eterna, os homens são eternos, estarão eternamente afastados, como sempre quiseram viver, sem Deus. Respondeu Abrão: eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus. Leiam, ouçam o que ele está falando, vejam o que está escrito lá, creia no que está escrito lá. Jesus está falando isso, queridos. Qual foi o primeiro pedido? Estou num lugar de tormento. Manda o outro lá trazer uma aguinha para dessedentar minha língua. Estou com sede. Segundo, manda alguém lá para a casa dos meus irmãos, que eu tenho mais 5. Esse lugar que eu estou aqui, agora arrependido, ele falou, não adianta, queridos, tem que arrepender enquanto na vida. Deus espera, assim como o pródigo, ele espera voltar à casa do pai. Mas você vê que o filho mais velho não queria nada com o irmão. Que seja teu filho, mas eu não quero nada com o meu irmão. Quem não quer nada com o irmão é a pergunta que ele fez para Caim. Onde está teu irmão? Ah, sou eu o tutor do meu irmão? Ele falou, você é o primogênito, devia cuidar. Que a primogenitura é para cuidar do irmão. Vou falar isso domingo que vem. Respondeu Abraão e disse, Moisés e os profetas, ouçam eles, a palavra de Deus. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se alguém... Presta atenção, meu irmão, minha irmã, meu Deus do céu, Jesus falando para aqueles religiosos da sua época. Se algum dos mortos ressuscitar, eles vão se arrepender. Terceiro pedido dele, que alguém ressuscita aí, vai lá. Abrão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe quem estava falando para aqueles fariseus religiosos e escribas da época? Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, em pessoa aqui, mostrando como nós devemos ser e tomando cuidado para não irmos para essa condição de consciência de lugar afastado de Deus, com corpo de trevas. É isso que ele está falando para eles. E ele diz o seguinte, se não houve Moisés e os profetas que falaram desse que viria e ressuscitaria, e ele ressuscitou. Se não creem no Cristo ressurreto, e não creem na ressurreição, e não creem que já ressuscitaram espiritualmente uma nova vida, são religiosos que continuarão vivendo a sua vida, embora invocando Deus, mas nunca conhecendo o Pai. Porque só um filho pode revelar o Pai, e Jesus, como filho, revelou para nós, que éramos pecadores, o Pai. E agora deixamos o contexto da religião para expressar o reino e, de uma forma justa, que ele já nos deu a condição de sermos justificados por aquilo que ele fez, podermos pela fé agora praticarmos o bem, a justiça em amor para com o nosso próximo, entendendo que um dia nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos nessa vida, porque o bem ou o mal que nós fazemos não afeta a santidade de Deus, nem afeta Deus. Afeta o ambiente que nós estamos e aonde nós existimos. Ou a gente transforma isso num paraíso, graça e paz, graça por aquilo que ele deu e a paz por aquilo que nós recebemos pela fé. Cristo Jesus e a reconciliação com o Pai. É isso que ele está falando. Quem está falando dessa condição, queridos, é Jesus Cristo. E aqui é o único lugar na Bíblia, o único lugar em que Jesus abre e diz como que será do outro lado. Não tem outro lugar. Ah, mas isso é uma parábola. Sim, uma parábola para explicar uma verdade transcendente que as pessoas não entendem, mas que ele já revelou para nós. Por isso nós entendemos, por esse estudo que nós fizemos hoje, essa realidade. Não fique com sede, nem se arrependa depois que morreu, porque não tem razão de ser. Tem muitos que acham que depois que verão, vão pedir, ó Deus, tem misericórdia. Ele falou, querido, eu dei toda a oportunidade.
Por isso que Apocalipse 20, ele fala a respeito da primeira ressurreição. E bem-aventurados que participam dela, porque a primeira ressurreição é no momento em que você ressuscita o teu espírito, para ser uma expressão de um filho de Deus aqui nessa vida. E quando você morre, ele falou, você já está esperando a eternidade. Na vinda de Jesus, vai consumar isso, e aí vai haver a ressurreição plena do corpo, alma e do espírito, e estaremos plenamente com Deus. Mas os outros não reviveram. Os mortos vão permanecer. E muitos mortos, diz Apocalipse 20:15. No 20:15 fala que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida são mortos também. Como lá em Gênesis 5, fala que aqueles que invocavam a Deus a partir de Enos também tinham morrido. Mas teve um que não viu a morte. Não viu a corrupção da morte. Foi Enoque. Porque ele andou com Deus. E o que Deus quer que a gente faça com essa vida que nós estamos ainda? Vivendo a graça, e estando em graça, em comunhão, e o Espírito Santo em nós, Cristo em nós, que é a nossa vida, e Deus em comunhão, somos a expressão dele nessa vida. Nós não temos que nos preocupar com o que virá depois. A morte é apenas um momento que nós vamos passar para a eternidade. E a eternidade se cumprirá quando da vinda de Jesus. E aí ele fará o julgamento final de tudo aquilo que não era o propósito de Deus e que Deus não havia criado para o seu propósito. Ele tirará, lançará para trevas exteriores e haverá a consumação do tempo, onde haverá novo céu e nova terra, onde a justiça permanecerá. Não haverá mais choro, nem dor, não ranger de dentes. Mas muitos que não quiseram e que rejeitaram esse amor de Deus, essa graça revelada em Cristo Jesus, e não viver a comunhão do Espírito Santo para expressar essa reconciliação com o nosso irmão, que é o ministério que a igreja tem, ele esquece de falar o que ele pede. Ele diz assim, a igreja e o Espírito Santo e a igreja dizem, vem. Quem quiser, vem e beba de graça essa água da vida. Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, na vida do Cordeiro, e a sua vida se torna uma expressão desse Cristo. É isso que eu queria falar, e vou continuar falando domingo que vem sobre essa condição humana de um pai que tem 2 filhos. Leia lá Lucas capítulo 15. Vocês vão entender o que a gente vai falar, capítulo 16 depois. Que nós temos que angariar amigos com tudo que nós temos. E muitas vezes a gente está falando rico, pobre, ele não está falando de rico e pobre de matéria. Ele está falando rico e pobre num contexto de condição espiritual do ser humano que nós somos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que a gente continue domingo que vem, se Deus assim o permitir. Vamos ver se a gente consegue cantar essa. Quero ouvi-las ainda uma vez, essas palavras de vida. Narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, tem de Deus a estima. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor te chama, para o céu conclama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Jesus Cristo, eis o Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida.
Ele é força e graça, seus fiéis com graça. Que alegres são, essas palavras de vida. Que alegres são, essas palavras de vida. Amém. Nós louvamos a Deus por essas palavras, porque não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos. Mas nós hoje é o tempo da oportunidade. Se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. É tão simples. É só declarar: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu quero viver da agora para frente essa vida nova, essa vida na paz que só o perdão de Deus nos dá. Essa alegria, as pessoas não entendem, porque esses crentes, os crentes verdadeiros, justos, são tão alegres, tudo é alegria, até um velório vira motivo de louvar a Deus, porque Jesus nos dá essa alegria. Então, por que não aceitar essa graça tão maravilhosa que Jesus nos dá, esse presente, que é a nossa salvação? Ô Patrícia, um abração para você, Solange, um abração, Andréia, o pessoal que tem acompanhado, que está nos acompanhando aqui agora. Quero cumprimentar em Cristo Jesus. Amém. Um grande abração em nome de Cristo. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês durante essa semana toda. Que Deus abençoe ricamente. E os que vão estar ainda conosco, que todos sejam abençoados ricamente. Então, não tenham medo de se entregar a Jesus. Tenham medo de continuar com o diabo, né? Fazendo mal, fazendo o que ele manda. Vivendo o mundo. Mas não tenham medo de se entregar a Jesus. Isso. Amém. Glória. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus. Glória a Deus. Vou falar isso domingo que vem também. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.